Esse é o trabalho Revisão Sistemática de Literatura sobre metodologias e ferramentas de avaliação utilizadas em interfaces tangíveis do usuário. Esse é o projeto desenvolvido pelo Eduardo Ramos da Rosa Borges, sob a orientação do professor Vinícius Krieger da Costa. O contexto desse trabalho se desenvolve dentro da área de interação humano-computador, que é uma área multidisciplinar que envolve diversos campos do conhecimento, como design, a computação, fatores humanos, ergonomia e até sociologia e a antropologia, porque envolve diretamente em como nós, seres humanos, nos relacionamos com as máquinas. E nesse contexto é importante frisar que a área de IHC, de interação humano-computador, se divide entre projeto, implementação e avaliação, em como essas interfaces são projetadas, são implementadas e são avaliadas no seu funcionamento com os usuários. Dessa forma, as interfaces tangíveis do usuário são a nova forma de interação que vem ganhando relevância nos últimos anos. E basicamente é uma interface na qual tu manipula a própria interface, é um objeto tangível, tu consegue tocar nele, como nesse exemplo aqui, que é uma caixa de areia. Conforme tu manipula a areia, a própria areia projeta, existe um projetor que faz com que a própria areia tenha o feedback, o retorno dessa interação. Então, uma interface tangível do usuário, elas são formas físicas que dão um aspecto tangível à informação digital, aproveitando assim a nossa capacidade humana de compreender e manipular os próprios objetos físicos para além dessa tela. E então, cabe perguntar quais seriam os métodos já existentes de avaliação que existem nessas interfaces tangíveis dos usuários e se são as mesmas que já vinham sendo usados. Então, se utilizou a metodologia da revisão sistemática da literatura, que existiu toda uma busca em diversos indexadores de artigos científicos e se buscou artigos nos últimos 5 anos que tivessem algumas dessas palavras-chave, e a partir disso se filtrou e se buscou artigos que apresentassem toda a aplicação e se ela foi avaliada. Então se chegou em 50 artigos, e nesses 50 artigos foi feita a leitura completa num grupo de 3 pesquisadores, entre os bolsistas e orientador, e a partir disso se buscou responder essas duas perguntas: quais eram as abordagens utilizadas para avaliar essas interfaces tangíveis e quais eram os métodos. E a partir disso verificar se esses métodos eram os mesmos que já vinham sendo utilizados. Então se percebeu que a maioria dos trabalhos utilizam a abordagem de usabilidade e experiência do usuário, e basicamente questionários prontos ou simplesmente observações de um modo geral, com especialistas. Então pode-se afirmar, a partir dessas observações e da análise desses 50 artigos, que existe um buraco de pesquisa para a criação de métodos de avaliação por inspeção, por heurísticas, para esses tipos de interfaces tangíveis. Isso não apareceu em nenhum artigo. Então, e também nenhum dos artigos foi levado em consideração as características específicas das interações tangíveis, como a questão de ser um objeto tátil, de ter a questão do espaço, de ser colaborativo. Então, como em próximos passos, dentro da pesquisa, e que foram bem comprometidos em função da pandemia, seria a realização de protótipos e a avaliação desses protótipos para a criação, então, desses novos métodos de avaliação pertinentes às interfaces tangíveis do usuário. Então, esse foi o trabalho desenvolvido até o momento, e muito obrigado.